Olá, para você que está assistindo esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a reflexão astrológica para a quarta semana de janeiro, de 19 a dia 25, uma semana que a gente já vê aqui uma nova fase nova se formando, com o Sol chegando no signo de Aquário e a Lua também. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações ali no sininho, tá? Para você receber aí as postagens, né? Os momentos em que eu posto, tá bom? E vamos lá avaliar aqui no dia a dia o que acontece nessa semana. A gente tem alguns aspectos bastante interessantes se desenrolando. Não é uma semana com um clima pesado, não como nós tivemos algumas anteriores, né? Essa última semana com aquelas conjunções a Saturno e Plutão, mas nesta semana o clima já tende a ser um pouco mais leve. Nós teremos aqui já no dia 19, no domingo, né, um título aqui do dia como pontualidade e habilidade estratégica. Por quê? Nós vamos ter às 8h19, durante a manhã, ali a Lua chegando a um aspecto de sexto, que é um aspecto harmonioso, leve, a Saturno. Então, esse gráfico aqui das 6 da manhã tem a Lua em 22 Escorpião, então ela vai andar um pouquinho mais aqui em Escorpião. Quando ela chegar em 23, chega esse momento aqui do aspecto exato, que será às 8h19. E esta é uma influência muito habilidosa para lidar com temas difíceis e de qualquer natureza. Como Saturno está bem centrado com uma característica mais material, favorece lidar com os temas difíceis e complexos de vida prática mesmo, ou mesmo temas muito trabalhosos, pensando em Saturno como um regente do tempo, aquelas atividades que a gente vai deixando para fazer depois porque são muito exigentes, né? Exige muita atenção ou exige muito tempo, aquele tipo de atividade que vai comprometer uma boa parte do teu tempo. E então, no domingo, a gente tem esse clima bastante favorável para lidar com esses temas. Mas ainda, devido à habilidade aqui de profundidade da Lua em Escorpião, o momento também é bastante favorável para lidar com os temas complexos de nível emocional, de questões sentimentais também. Se você precisa resolver uma situação com alguém com esse teor emocional, esse momento aqui das 8h19 é realmente muito bom. As coisas fluem de uma maneira a chegar ao objetivo final. Ela não é propriamente descomplicada e nem muito rápida, pensando em sentido assim de urgência, mas como tem uma característica de estratégia, mesmo demorando para chegar ao objetivo, chega e com uma certeza bastante elevada. Então, é um posicionamento da Lua, né, um aspecto que a Lua forma, que traz bastante certeza para os acontecimentos, tá? Para a manhã aqui do domingo. E o outro aspecto do domingo acontece ali no início da noite, às 18h21, com a Lua em sexto ao Sol. Então, depois ela vai formar o mesmo aspecto com o Sol, mantém ainda esta influência de facilidade para lidar com os temas difíceis, porém o Sol já tem uma característica mais animada, né? Mesmo ele estando em Capricórnio, ele representa o sucesso, a vitalidade, né? E esse sexto, ele mantém, né, essa tendência mais estratégica, pontual também, mas ele vai facilitar um pouco mais as questões emocionais do que as de nível prático propriamente, tá? Então, a gente termina aqui o domingo com um clima bom, né? As coisas vão chegar aonde devem chegar, né? Nada para ali no meio do caminho e não é um tipo de influência que favorece conflitos, discórdias, não. A gente vê uma tendência a se chegar onde precisa chegar. Agora, pensando em ritmo do dia, não é um ritmo acelerado. Com a Lua em queda no signo de Escorpião, a gente tem uma tendência a um ritmo um pouco mais lento mesmo, e as coisas vão se desenrolando de uma maneira mais gradual, né? Então, se você precisa realizar uma atividade que tem essa necessidade de urgência, de fazer correndo, tudo, seria melhor deixar para um outro momento, né? Aqui a gente está com um clima um pouco mais favorecedor para as complexidades propriamente e sentimentos profundos, essa questão toda de nível mais profundo. Nós podemos ter também aqui num teor um pouco mais comportamental, essa questão de trazer os sentimentos e as emoções mais profundas também para um clima mais de realidade, né? Porque Saturno em Capricórnio favorece lidar com a realidade sem peso. E ainda às 19h41, a Lua vai chegar ao signo de Sagitário.
não é um aspecto, mas ela muda de paisagem. Vai deixar o signo de sua queda, mas só que quando ela chegar ao signo de Sagitário, ela não tem poder, não tem debilidade também, mas não tem poder nenhum. Então, ela fica peregrina. Esses primeiros graus aqui do signo de Sagitário, eles agitam um pouco mais o humor. Então, o domingo, dia 19, ele começa concentrado, bem mais lento e termina agitadinho, animado, aí propenso a querer levar as coisas com um pouco mais de agilidade. Agora, no dia 20, com essa Lua em Sagitário, nós temos ânimo e movimento bastante objetivo, porque aqui no dia 20, o primeiro aspecto será às 6h39 da manhã, início da manhã, com a Lua formando o aspecto harmonioso a Mercúrio. Mercúrio entrou em Aquário na semana passada. É um aspecto bastante dinâmico do pensar, da habilidade de expressão, e ele é urgente. Então, começamos aí a segunda-feira com pique total. Para as atividades que exijam rapidez, pensamento rápido, agilidade no pensar, é muito bom. Para a reunião, se você tiver que expor a sua ideia, ela vai ser exposta assim de uma maneira descomplicada e muito rápida, sem complexidade nenhuma. Para lidar com os temas burocráticos também, ela vai facilitar um pouco o desenrolar dos acontecimentos. E Mercúrio rege documentos, os transportes, então todos esses temas são facilitados com esse aspecto harmonioso da Lua em Sagitário. Às 10h41, ela forma um aspecto mais desafiador agora com Vênus. Vênus está exaltada em Peixes. E esse aspecto pega a Lua ali peregrina, como eu falei para vocês, né? Ela está transitando ali nesse espaço de Sagitário e não tem nenhum pedacinho ali de Sagitário nesse começo que ela tenha controle. Então, nós temos depois aqui no meio da manhã um pouco mais de dificuldade para lidar com as coisas no sentido emocional. É um tipo de influência mais irritadiça e muito propensa a idealizações. Se você precisar fechar alguma coisa de nível material, uma compra, por exemplo, um investimento, escolha outro momento da segunda-feira, não escolha esse momento não. Aqui a tendência a divagar um pouco nos desejos acaba desviando um pouco a atenção para as coisas mais racionais. Ela é bem idealizadora. Tanto Sagitário como Peixe são os territórios de Júpiter, e essa influência aqui, que já é desafiadora, ela desnorteia um pouquinho o pensamento. Principalmente para esses temas que envolvem investimentos, que envolvam compras e que envolvam também a vida amorosa, desejos amorosos, essa questão toda que entra um pouco em descontrole mesmo, fica exageradamente idealizada, sonhadora demais. E o Sol vai chegar em Aquário às 11h55, no meio do dia. O quadro todo concentradinho do Sol em Capricórnio muda bem. Agora, o que acontece é que quando o Sol chega no signo de Aquário, ele está no seu exílio. Exatamente porque ele rege o signo oposto, né, que é Leão. Essa questão de brilho, de reconhecimento, toda essa questão de consciência cai num campo muito da lógica, bastante teórico, individual, inclusive, e às vezes até um pouco indiferente. Ainda assim, o Aquário tem uma característica masculina, ele é de natureza masculina, o signo fixo masculino do elemento ar. Então, a tendência à expansividade nessa questão de defesa de opiniões, principalmente nos temas mais amplos, né? Temas do mundo em geral, se torna bastante marcante, tá? Então, a gente tem aqui um momento de segunda-feira que tem um ânimo muito marcante. E depois, às 16h46, a Lua vai chegar ao mesmo grau que está Marte. É uma influência que pode favorecer a realização dos objetivos, porque ela é totalmente objetiva, é uma das influências mais objetivas que nós temos para se realizar temas, assuntos de diversas áreas, né? Porque a gente tem o campo das emoções aliado com o planeta que rege a força física, a atitude, né? A capacidade de ir adiante. Então, há um impulso aqui em termos de energia muito forte nesse momento. Só que a questão desafiadora é que às vezes esse impulso, por acontecer num signo de elemento fogo, ele é muito agitado, então a agressividade também se amplia.
E se não tiver controle sobre os acontecimentos, pode acabar destruindo as coisas, destruindo os objetivos, os interesses. Então, é uma influência que pode ser levada de uma maneira positiva, mas tem que ter uma consciência muito grande de como você maneja essa capacidade realizadora, né? Essa habilidade, essa injeção de ânimo, para não ir para um caminho de destruição, tá? Porque, inclusive, na astrologia clássica, as conjunções com esses planetas, né, o Marte e o Saturno, que nós chamamos de maléficos por questão de temas, elas são consideradas debilidades. Então, a Lua já não tem tanto poder, né? Apesar que quando ela chegar nesse grau aqui 11, ela ainda estará na própria face. Tem um pouquinho de poder, mas é um tipo de característica que tende a um pouco mais de agressividade do que de construtividade, tá? Tem que ficar um pouquinho atento aqui nesse momento das 16h46. Agora, na terça, sem aspecto, vazio, né? Um dia que não há aspectos novos da Lua sendo formados e nem de outros planetas clássicos, tá? Aqui a gente diz aspectos exatos, porque vocês percebem que existem várias linhas de aspectos, são os aspectos formados pelo orbe, né? Pela aproximação. E no dia 22, o foco está na produtividade e na prosperidade. Nós vamos começar o dia na madrugada ainda, 2 horas, exato, com a Lua ingressando no signo de Capricórnio. Bom, aí ela entrou num território não agradável para ela, né? Que é exatamente o ponto do exílio, do detrimento dela. Bom, toda a questão afetiva, emocional, cai num território totalmente prático, material, centrado. E a Lua, então, perde muito da habilidade de controlar os seus temas, que são os temas emocionais, temas de mudança. Quando a Lua está em Capricórnio, as mudanças diminuem, pensando em teor, né? A probabilidade de mudanças é bem menor. E o único aspecto que nós vamos ter na quarta-feira é a Lua chegando a um aspecto harmonioso com Vênus, mas às 22h52, quase no final do dia. É um aspecto leve, mas ele vai favorecer lidar com os temas afetivos, principalmente de uma maneira equilibrada, porque a característica romântica, idealizadora, mística, generosa, devocional, está muito elevada. Então, essa Lua em Capricórnio, mesmo em queda, cria uma habilidade aqui de centramento. E Vênus em Peixes, por estar muito mais forte do que a Lua, cria essa condição aqui de favorecimento para a Lua no que diz a um auxílio propriamente. Então, é um momento em que nós podemos lidar com os temas afetivos sem cair no caminho extremamente meloso, romântico, idealista demais, uma coisa muito fora da realidade, e ao mesmo tempo não ser muito rígido, porque a Lua em Capricórnio tenderia naturalmente a uma certa rigidez, mas o aspecto acaba harmonizando bastante. No finalzinho, olha, 23h45, a Lua chega ao mesmo grau que está Júpiter, 11 graus de Capricórnio. É um aspecto que a gente vê aqui favorecedor das coisas concretas, mas tanto Lua quanto Júpiter estão muito debilitados, né? Júpiter aqui está só no próprio termo. E quando a Lua chegar aqui nesse grau, ela não perde a condição do exílio, né? Mesmo ela sendo regente da triplicidade da Terra. Mas nós temos os dois aqui mais em debilidade, tanto a Lua como Júpiter, do que em dignidade. E Júpiter, em termos de abundância, está precário, ele não está representando muita abundância, nem muita esperança. As coisas até se desenrolam nesse sentido, porque um planeta em debilidade, ele não perde o tema dele, só que ele vai realizar de uma outra maneira, né? Então, tanto a Lua quanto Júpiter vão favorecer uma habilidade, a gente pode dizer assim, mais realista, né? Para se chegar a objetivos, enfim. Então, é um alívio que pode aumentar um pouquinho as esperanças, mas bem pouquinho. Não é aquele tipo de esperança de alívio, de você falar, puxa, eu posso respirar fundo porque agora eu sei que tudo vai dar certo. Não é tanto assim, mas é aquele tipo de situação assim, olha, não tenho ainda tudo que eu posso ter, mas eu tenho alguns meios para conseguir realizar. Sabe aquela coisa quando a gente se contenta com um pouco que tem, que não é muito legal, mas é o que a gente tem em mãos, né? É aquilo que a gente pode fazer. Então, essa conjunção aqui de Lua com Júpiter, neste momento, ela vai indicar essas características, né? A gente tem ainda nesse momento aqui, Vênus que está chegando aqui a um aspecto harmonioso a Júpiter também. Vocês vão ver isso acontecendo logo, logo.
No dia 23, a gente coloca aqui a prosperidade tarda, mas não falha. Então, não falei que no dia anterior a gente estava com um tom mais realista, né? Então, nesse dia aqui, às 10 horas e 7 minutos, é o momento em que Vênus vai chegar a esse sexto aqui com Júpiter. E é muito bom, porque Vênus está exaltada na casa de Júpiter, olha que legal. E Júpiter um pouco enfraquecido aqui devido a essa debilidade da queda. Então, Vênus vem socorrer o dono do território onde ela está, né? Ela está socorrendo aqui o seu dispositor, socorrendo a quem a recebe em sua casa. E é um aspecto bonito, um momento esperançoso de prosperidade, de uma capacidade construtiva. É um momento bastante harmonioso aqui desta quinta-feira, 23 de janeiro, às 10h07. A influência é elevada também ao longo do dia, mas o momento mais forte é esse das 10 horas. É bom esse momento para a questão de investimentos, para lidar com os temas financeiros, para compras importantes, para a questão amorosa. Ele é totalmente auspicioso, ele é bem acolhedor e tem uma característica romântica sem ser piegas aqui também, né? Então, para a questão amorosa, afetiva, também é muito bom. É uma característica bastante amorosa e generosa. Às 23h08, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno. Então, aqui já muda bem o quadro, porque nesse momento, passaram-se muitas horas depois do sexto de Vênus com Júpiter. Essa influência já estará bem fraca. Mas essa característica aqui de Lua em conjunção Saturno, ela é bastante realista. Tem uma característica de senso de realidade forte, pés no chão, construção. É um pouco lenta, então o ritmo mesmo aqui da quinta-feira não é um ritmo agitado, mas ainda assim não chega a ser uma característica tão pesada quanto o momento em que a Lua chegou ao mesmo grau que Marte, né, no início da semana. Ela é um pouco mais estável, né? A gente tem aqui um clima de humor mais centrado mesmo, mais voltado para as coisas cotidianas. E esse momento, se vocês estiverem em atividade ainda, né, porque é o final do dia, ele é adequado para lidar com tudo que exige uma concentração, com tudo que exige seriedade, comprometimento. Os temas mais sérios da vida podem se desenrolar aqui sem muita complicação mesmo, né? É uma influência muito prática. Agora, na sexta-feira, nós temos aqui um novo ciclo se iniciando de ousadias, mas também indiferenças, né? A Lua vai chegar no signo de Aquário às 10h20. E a influência de Lua em Aquário, ela não tem uma característica emocional, não mesmo, né? O que acontece também é que os primeiros graus do signo de Aquário não tem poder para a Lua. Então, nós estamos tanto com o Sol como com a Lua em condições não poderosas. E a Lua nova, que é a conjunção exata, acontece às 18h42. Inclusive, esse gráfico que eu coloquei aqui para a sexta-feira é do momento exato da conjunção, é o momento da Lua nova. Ela acontece na casa 7, né? E vai representar, então, a influência do novo ciclo. Os mapas, os gráficos de Lua nova têm poder para os eventos mundanos e não para eventos de nível individual, porque a avaliação da Lua nova é uma técnica da astrologia mundana, ok? Sétima casa é uma casa que tem influência sobre outros países, principalmente os países aliados. E essa influência aqui de Aquário, ela é uma influência mental, de diálogo, mas não é um diálogo do tipo Libra, assim, de parceria tal. Ela é muito teórica e como a gente não tem nem o Sol e nem a Lua muito poderosos, ela acaba influenciando um pouco um jogo muito mental, né? Uma questão assim de estratégia mental. Ela não é amigável propriamente, ela não é muito ligada a colaborações. Então tem uma mexida muito nessas questões de teorias, né, que a gente pode ver, até questões ideológicas podem acontecer aqui, mas é aquela coisa meio da boa política, né? É o parceiro, né? O país parceiro, um país amigo, mas lá no fundo não parece ser muito. A gente está falando aqui ainda de território de Saturno, que é um planeta que tem uma característica rígida, e essa influência ela é uma influência muito de conversa e de pouca ação. Então, é aquele jogo da política que a gente costuma ver cotidianamente. Bom, a política está diariamente nas manchetes de jornais, né? Mas durante esses próximos
28 dias que vem a seguir, né, este momento, o que nós temos um pouco é esse clima um pouco tenso, assim, eu vejo ele com uma característica meio de disputa, até porque a gente vai pegar aqui, ó, Marte em 14 de Sagitário, e tanto o Sol como a Lua se aproximando desse momento. Apesar de ser um aspecto que é harmonioso, ele tem uma característica de impulsionar, de levar as coisas. Então, o diálogo, como eu disse para vocês, não é um diálogo amistoso, de cooperação, ele é um diálogo meio de disputa, de ter que, às vezes, empurrar as coisas à força para se chegar onde deve chegar nessa relação diplomática, né? Então, preparem-se porque vem muita conversa aí por aí, algumas com fundamento e outras conversas muito fiadas, é muito blá 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 mesmo, é uma característica de muita conversa fiada que vem ali adiante, né? Muita teoria, muita conversa voltada nesse sentido, né? De politicagem, né? Mais do que política, a gente pode dizer. Agora, se você tem o ascendente, a lua ou o sol aqui muito próximo, né? Desse grau 4 graus e 21 de aquário, o que é muito próximo? É um grau antes ou um grau depois? Pode ter uma influência sobre os seus temas de vida pessoal, nessas áreas da vida, né? Então, o ascendente tem relação com o corpo físico, aí você vai ter que ver a casa onde está o sol, porque os temas da casa tomam uma importância durante o ano, ou mesmo, durante o próximo mês, ou mesmo a da lua, tá? Mas a influência em nível individual, ela é muito pequena, tem que estar bem próximo mesmo desse grau aqui, certo? Ela tem uma influência maior para os temas do mundo. E nós vamos ter no sábado as opiniões muito fortes e dominadoras, que inclusive essa tendência de opiniões rígidas para os próximos 28 dias se mantém bem como tema, né? Como eu falei, o jogo entre o nosso país e outros países, ele é todo dessa troca verbal, dessa disputa de ideologias, de ideias, de pensamento, então é muita conversa, né? É muita conversa e pouca ação propriamente, né? E nós temos aqui 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, né? Então, nós temos aqui o Mercúrio em sexto com Marte às 10 da manhã. É uma influência animada, a gente pode dizer, para troca verbal, mas não é amistosa propriamente, né? Para as questões das amizades, contato com as pessoas, assim como colegas, é bom porque a gente tem facilidade em expressar a opinião. É tudo muito descomplicado aqui para falar o que quer. E agora, para temas maiores, há uma influência que ela é muito agitada, ela é rápida mesmo no gatilho. Então, assim, depende muito da situação em si. Se você precisa colocar a sua ideia, né? Se você está encontrando dificuldade nesse momento para se expressar, esse momento vai te dar a estabilidade. Mas mantenha a atenção, porque é tudo muito rapidinho. Às 15h34, a Lua forma um aspecto harmonioso com Marte, então ela teve aquele momento desafiador da conjunção, agora é um aspecto harmonioso que favorece demais a realização dos objetivos, mesmo sendo um aspecto leve, tem uma influência construtiva e ela facilita trazer ideias em plano de ação mesmo, na realização. Então, lembra que eu falei? Lua representa as emoções, o impulso mental, mas Marte representa a capacidade de ação, propriamente, e reação. Então, essa influência é boa para realizar objetivos. Se está vivendo alguma dificuldade aí para conseguir colocar alguma coisa em andamento, esse é o melhor momento, mesmo sendo aqui num sábado. Para muitas pessoas será feriado, mas a influência é extremamente positiva e animada também, tá? Às 16h06, ela chega ao mesmo grau que Mercúrio. Então, todo sábado tem a ver aí com expressão, tá? Expressão de ideias, colocar as ideias em movimento. É um momento muito bom mesmo para ter ideias, tanto para ter ideias, como para colocá-las em movimento, né? Mas as ideias mais em um teor, assim, poderia dizer, mental, racional, num sentido mais criativo, inspirado, é quando a Lua chegar aqui esse mesmo grau que Vênus. É bem legal mesmo. Para esta semana é isso, são essas as influências. A gente volta na semana que vem com mais algumas influências astrológicas, mas a partir dessa semana eu vou passar também para vocês a avaliação com os arcanos do tarô referente aos dias da semana, tá? Então aguardem aí nos próximos dias. Um abraço forte para todos vocês e até o nosso próximo vídeo, então até mais.